Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Primeiramente, eu quero pedir perdão publicamente a Deus pelo tempo que eu fiquei sem postar no canal. É pecado meu, erro meu, é falta minha diante do Senhor, porque o Senhor não deixou de cuidar de mim, não deixou de perdoar os meus pecados, dos quais eu me arrependi, e não deixou de prover na minha vida, né? Mas eu deixei de fazer o trabalho que eu me comprometi a fazer com o Senhor. Eu quero pedir perdão por isso. O Senhor Deus merece muito mais de mim, muito mais de todos nós. E ficar longe dos trabalhos do Senhor não é descansar, é perder tempo. Então eu peço perdão a Deus pela minha indisciplina, pelo meu relaxo, pelo tempo que eu fiquei jogando tempo fora, bestamente, né? E digo ao meu Senhor que me dê forças e que me dê bom ânimo, porque eu preciso servir a Deus, eu preciso ter um relacionamento com Deus. E a forma mais intensa de ter relacionamento com Deus é servindo. Quando você serve a Deus, você recebe as ferramentas, que são os dons, as experiências. Em casa, sem fazer nada, por que Deus vai te dar ferramenta, vai te dar dom, né? Você não vai usar. Então, Deus é o bom semeador. Ele semeia com sabedoria. E eu preciso disso para viver. Porque o mundo, mesmo que você esteja com saúde, que você esteja com as suas contas em dia, trabalhando, que você tem alguém que te ama e alguém a quem você ama, você pode ter tudo isso, mas o mundo é vazio, o mundo não é suficiente. A experiência na Terra é rápida, as pessoas envelhecem rapidamente, o tempo passa, né? Quem já tem um pouquinho mais de idade sabe disso. Isso daqui não é suficiente para nada. Pode ser a pessoa que tem tudo no mundo, ela vai chegar uma hora que ela não vai ter nada, porque isso aqui vai acabar. Então a gente tem que semear tesouros, a gente tem que produzir o nosso tesouro lá no céu, na eternidade, para que a gente usufrua, para que a gente tenha mais intimidade com Deus aqui e lá, né? Não é que lá a gente quer ser isso ou aquilo, não. As recompensas de Deus são surpresas para a gente, né? A grande maioria delas, né? A gente sabe de uma coisa ou outra que foi revelado. Mas eu não quero chegar diante de Deus de mãos vazias. Eu terei vergonha, né? E eu não quero também ficar aqui na Terra, eu amo a Deus à distância. Um relacionamento online, um relacionamento EAD. Não, eu quero ter experiência com Deus. E para ter experiência com Deus, tem que servir a Deus, tem que prestar serviço, tem que interceder por pessoas, tem que visitar doentes no hospital. Quem tem esse chamado, visitar encarcerados, tem que orar, tem que ir na igreja. Tem muita gente que não vai na igreja, mas na igreja é onde se recebe os dons. Claro que existe conhecimento que se pode adquirir através de testemunhos na internet, estudos, claro, livros, né? A própria palavra de Deus, que não é um livro, é algo transcendental, transdimensional. Você lê a Bíblia, você imediatamente faz uma conexão com o céu, que vai muito além do que você está lendo. Tanto é que você pode ler a mesma palavra na Bíblia várias vezes e cada vez ela vai te trazer um acréscimo diferente, ela vai te trazer uma informação, uma cura, uma sensação, um entendimento diferente, porque aquilo lá não é um livro como qualquer outro. Ali é um livro vivo, vivo. É um canal de comunicação com Deus. Então, em resumo, eu peço perdão a Deus pelos dias e dias e dias que eu joguei fora sem servir ao Senhor. E eu quero dar um testemunho hoje. O que me motivou a voltar? Foi a amada pastora Nadir, que deu um testemunho, gravou, né, um vídeo de experiências dela. E ela contou uma experiência do neto dela, com o neto dela. E eu falo para vocês, a experiência é verdadeira.
porque eu tive uma experiência semelhante e eu vou contar. Quando eu era criança, eu morava na casa dos meus avós com os meus pais, né? Meus pais tinham comprado a casa, estavam reformando, né? Pra gente poder mudar, e eu morei por alguns anos na casa dos meus avós. E nessa casa dos meus avós, por 2 vezes, quando criancinha, talvez ali com 5, 6, 7, 8 anos, eu vi demônio 2 vezes. Uma vez eu vi subindo por uma parede no quintal à noite um ser que tinha talvez 1 metro de comprimento ou mais, tá? O corpo dele era como uma lagarta verde, gorda, um verde neon aceso, uma lagarta gorda, verde. O corpo era uma lagarta, grande assim. Como se fosse da grossura de um travesseiro de pena assim enrolado, gordo, um corpo de lagarta comprido, subindo pela parede como se fosse uma lagarta, e a cabeça não era de lagarta, a cabeça era de homem. Um homem com uma barba, e os pelos da barba não eram pelo comum, eram como se fosse pelo de porco-espinho, sabe, aqueles pelo grosso assim, pontiagudo, como se fosse um pelo de porco-espinho, dava para ver pelo por pelo, eles não juntavam um com o outro. E, enfim, e esse demônio, ele estava subindo a parede no quintal e ele olhou para mim. Eu estava dentro de casa, era uma porta que tinha um vidro transparente. Eu olhei e fiquei paralisado, assustado. E ele virou, olhou para mim. E eu estremeci, né, de medo. Nunca tinha visto nada assim, uma coisa tão horrível dessa. Não esqueço até hoje. E eu contei já para algumas pessoas e, curiosamente, quando eu mudei aqui para a cidade que eu vivo hoje, já adulto, eu vi uma réplica desse demônio esculpida em madeira, numa locadora de vídeo. Nem existe mais essa locadora, né? Hoje em dia não tem mais locação, mas eu vi uma réplica desse demônio. Eu tenho uma foto em algum lugar, eu não fico... Tá guardado em algum lugar, porque eu mostrei para um amigo e guardei. Mas um dia eu ponho aqui no canal, tá? Então eu achei curioso que existisse uma réplica desse demônio, com barba e tudo. E então eu vi esse demônio. Mas eu vou contar a experiência minha agora, que foi semelhante à experiência que a pastora Nadir teve com o neto dela. Quando eu era criança nessa casa, um certo dia eu estava brincando com a minha mãe, né? E me deu um sono muito forte. Criança às vezes tem sono, né? No meio da tarde me deu aquele sono de arder o olho. E eu estava deitado em cima da cama do meu pai e da minha mãe, de barriga para cima, e fui pegando no sono. E eu vi ficava alternando, né? Dentro e fora do meu corpo. Eu me via de fora e por dentro, alternava, uma hora por dentro, uma hora por fora, alternando uma taturana como essa dessa imagem aqui, tá? Andando na cama, andando na cama lentamente. Ela subiu do chão para a cama, pela coberta, e eu lá deitado, eu estava deitado com a boca um pouquinho aberta, de barriga para cima. Ela veio andando, aí eu via ela chegando dentro do meu corpo, como se eu tivesse com os olhos entreabertos, e via de fora também. Eu vi por fora do meu corpo ela subindo pela minha bochecha e entrando dentro da minha boca. E assim, eu sempre fui um menino muito bonzinho, tá? Muito bonzinho, obediente. Não há nada que eu possa falar a meu respeito assim, mas assim, não tinha cobertura espiritual, meus pais ainda não eram convertidos, né? Então eu tava ali descoberto, e criança também faz coisa errada, né? Enfim, não há santidade assim absoluta, né, na criança. O que acontece é que até uma certa idade Deus não considera se a criança parte para a eternidade, ela é acolhida no céu, pelo meu entendimento. Mas não é que ela não peque, tá? Não é que ela não... o pecado não é considerado em muitos casos, ou até uma certa idade. Bom, eu vi essa taturana vindo e ela entrou na minha boca. Eu vi isso, tá? Ninguém viu, só eu vi, algo espiritual. E aí eu acordei,
um pouco depois, com uma dor muito intensa na minha barriga, muito intensa, e meus pais tiveram que me levar no hospital, e eu cheguei lá, eu estava com apendicite e tive que ser operado imediatamente. E fiz, né, eu passei pela extração do apêndice e nunca esqueci isso, nunca esqueci. Qual foi a experiência da pastora Nadir? Convido vocês, quem não foi ainda, ir no canal dela e ouvir. E vocês vão ver que é muito semelhante, tá? Um ser espiritual fazer alguém ficar doente dessa forma, né? Então eu tô aqui para compartilhar essa minha experiência, pedir perdão a Deus e a vocês pela minha ausência. Eu tenho experiências que eu tive nesse período que eu quero trazer para vocês, né? E contar esse relato para, inclusive, fortalecer a visão que vocês têm a respeito da pastora Nadir, uma mulher que eu respeito e tenho muito amor, muito carinho. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe a todos, que vocês estejam na paz do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Amém.